Olá pessoas, eu sou o Abner e hoje eu vou falar de alguns jogos que vamos dizer que são jogos criativos, enfim, mas principalmente porque eles foram além do que teoricamente eles poderiam fazer. Bom, primeiro também eu não vou, existem muitos jogos tirando esses, né? Eu só estou comentando alguns um pouco mais atuais, só para facilitar até se você tiver curiosidade em jogar e tal. Ainda mais pensando se você está vendo esse vídeo em 2020, né? Que a gente tem toda essa questão de isolamento social, ficar em casa. Pelo menos essa tem sido uma atividade que tem me ajudado bastante a relaxar, né? Ter esse contato com o videogame, enfim, tá me dando essa ajuda. Não sei se para você, mas aqui tem umas dicas de alguns jogos que ainda dá para comprar, ainda dá para jogar. O primeiro deles é o BioShock Infinite. Esse é um jogo um pouco famoso, por mais que não seja tão mainstream assim, ele é famoso. E o principal dele, a característica que deixa ele disruptivo, é a história, né? Então, até para quem gosta de storytelling, é interessante ver como eles trabalharam uma linha de raciocínio em que você tem algumas possibilidades e que, principalmente, eles fugiram da estrutura do jogo que já tinha dado muito certo alguns anos antes, né? Esse é o terceiro jogo de uma franquia. Então, eles foram, por mais que algumas coisas são muito parecidas de mecânica, mas o universo, outras coisas ali dentro, até o ambiente mesmo, são diferentes. É muito legal que eles terem optado por isso. E mesmo assim, no final, de tão bem que eles contaram a história, eles conseguiram fazer um paralelo com todas elas. Então, esse é mais para quem gosta desse tipo de ferramenta, né, storytelling, vale a pena ficar ligado nesse jogo. O segundo jogo seria o Crash New Fueled. Esse é bem mais atual, né, ele é quase que um remake de um jogo mais antigo, de alguns jogos antigos do Crash, de kart, né, enfim, de corrida. Mas por que eu estou citando esse aqui? Porque ele fez uma coisa que dá muito certo também quando a gente vai pensar em ideia, né? Eu já comentei uma vez sobre a gente usar algumas áreas do cérebro, né? Uma delas é o sistema límbico, que é relacionado às emoções. E esse ele trabalhou com a escassez, né? Que é um gatilho mental muito forte, ainda mais hoje em dia. Então, o que eles trabalhavam? A cada mês eles faziam um campeonato novo, em que só ia valer para aquele mês, eles construíam uma pista nova, novos personagens, enfim, para você jogar contra algumas pessoas, mas aquilo tinha data para começar e data para terminar. Isso é legal também quando você vai pensar em lançar alguma coisa, ou, enfim, tá pensando num projeto diferente, é legal quando você já pensa que ele vai terminar. Além de tudo, conseguir fazer ele ser temático, quando você consegue fazer essa mistura, ele fica muito forte. Então, por exemplo, eles conseguiram até lá Halloween, que é uma coisa muito forte, principalmente nos Estados Unidos e tal, mas com um tema diferente, Natal, enfim, não só com as datas, mas com outras coisas que estavam voltando na época, tipo Mad Max, coisas assim. Então, é uma coisa legal de você conseguir ver, até com um pouco de humor, como você pode trabalhar com essa ideia da escassez. O terceiro na verdade, pensando em educação, já é uma ferramenta que alguns sistemas de ensino utilizam, que é o Lego. E o Lego tem muitos jogos, né? Tem Star Wars, Avengers, enfim, tem um monte de coisa. Mas o que eu vou citar hoje, na verdade, é um que eu joguei, que eu gostei mais de jogar, que é um do Batman. É legal porque você tinha aquele desafio de tem uma parte de detetive, de crime, enfim, que você tem que analisar as coisas, mas para resolver a maioria das coisas você tinha também que usar o sistema Lego, né? De construção, de destruir para construir. Isso é legal também, porque você acabava no jogo até aproveitando muito mais o ambiente do que só passando por ele, né? Então você tinha às vezes que quebrar uma cadeira para fazer uma escada, ou um muro para você poder fazer um tanque, enfim, coisas nesse sentido. Então é um jogo legal também, por mais que ele até possa parecer um pouco bobo, ele estimula muito esse raciocínio de construir, desconstruir para construir. Então, acho que é uma dica legal também para passar algumas horinhas jogando. E por último, esse jogo é bem famoso, enfim, esse acho que todo mundo já jogou, ele até estava de graça nesse período de quarentena também, é o GTA V. Esse aqui, ele tem muitas coisas para destacar se a gente fosse pensar em criatividade. Mas o principal elemento dele, primeiro é a variedade de coisas que você tem para fazer, e assim, todas as coisas que você tem para fazer são muito diferentes. Então você até acaba aprendendo a fazer muitas coisas que provavelmente você não vai fazer na vida, desde até empilhar container, até, enfim, trabalhar como mecânico, algumas coisas. Lavar chão até você lava, mas tudo de uma forma que tem um contexto ali. Está nesse jogo não só por conta disso, né? Mas esse revela muito a importância de um trabalho em equipe. É muita gente que trabalha nesse tipo de jogo, principalmente nesse. Muita gente participou desse tipo de processo. E o mais legal é que ele não parou. Então, eles foram escutando a comunidade, o que as pessoas queriam, e ainda foram refazendo coisas e lançando ainda mais, principalmente no modo online, pensando no que as pessoas estavam querendo jogar e ver. Então, aqui já vem essa outra parte, quando a gente trabalha tanto em equipe quanto com criatividade, que é trabalhar em equipe.
Muito difícil alguém ter, ou melhor, é muito normal a gente ver boas ideias saindo de equipes, né, do que só de uma pessoa. Claro, tem até momentos em que para você depois finalizar a ideia, você fazer sozinho, mas para você dar aquele gatilho, para você conseguir pensar em outras coisas, enfim, começar a ideia em si, é muito importante você trabalhar em equipe. Até muitas vezes para validar ela. Então acho que seria um jogo interessante para tentar analisar nesse ponto, assim, quantas pessoas tiveram que participar para aquilo sair. Bom, é isso, essa é a dica, essas são as dicas de hoje. Se você tem outros jogos que você está jogando, ou podem ser até alguns mais antigos, né? Com certeza você tem muitos exemplos dentro desse universo para comentar. Então, se você puder falar alguns outros que você gostou, não sei onde que você está vendo esse vídeo, mas vamos continuar essa conversa que tenho certeza que eu vou tirar alguns até que eu vou querer jogar também depois. Obrigado!